Ei, queridos, bora aprender como ser um bom líder em todas as áreas da sua vida. Você vai se surpreender ao descobrir que você já é um líder incrível. Então, semana do ritmo, do rito, da rotina, da ritualística. Tô aqui pensando tão importante esse lugar. As pessoas simplesmente fazem isso de qualquer forma ou no piloto automático. Seja em que área, que esfera a gente está falando. Então nós falamos a respeito da rotina e do rito conosco mesmo, com o nosso entorno ontem, hoje com o mundo. E com o mundo tem algo de muito importante, que é observar como a natureza tem um ritmo por si só. Como a gente atrapalha o ritmo da natureza. Como a gente interfere nesse ritmo natural. E me veio isso assim com muita clareza. Isso acontece com os pais e os filhos. A criança depende, né, do pai, ela depende do pai, dos pais, principalmente quando pequena. Mas ela tem um ritmo das coisas que, se os pais deixassem, entende, isso acontecer, simplesmente deixasse acontecer, facilitasse a história, seria infinitamente mais simples a coisa e mais eficiente. A mesma coisa acontece com a natureza, com o mundo, de forma geral. As águas, eles têm um ritmo, têm um rito, os animais, o ar, o fogo e assim por diante. Agora, a grande questão aqui é como a gente se integrar a esse lugar. Como eu liderar o movimento de integração dessa rotina, da sua rotina ou da rotina do seu entorno com a natureza. Por exemplo, nós acabamos de fazer isso. Respirarmos, consciente. Sentir esse fluxo acontecendo. Integrar essa respiração de forma consciente. Ele passa por um outro lugar, obviamente, que é a liderança de nós mesmos, a nossa liderança, com a utilização dessa matéria, do respeito a ela. Como liderar esse lugar, como liderar esse movimento, como criar um rito, uma rotina de liderança dos seres humanos, fazerem com que essa energia circule, que essa cadeia ela seja contínua. Eu sempre digo, o problema não é se a água vai acabar ou não no mundo. Isso ela vai acabar daqui 300 bilhões de anos. Tem muita água nesse planeta. As pessoas não têm ideia o tanto de água que tem nesse planeta. O problema é como que os seres humanos entram em contato com a água. Como que entram em contato com o fogo. Com qual qualidade de respeito. Rito. Qual é o rito, qual a liturgia que as pessoas entram em contato, que você entra em contato. Com o fogo, com a água que purifica esse corpo físico. O que a gente faz como ser humano é escravizar a água, o fogo, a terra. Faz lá um cercadinho para plantar e aí aquela terra está o quê? Sendo escravizada para produzir para você. Não há mínimo bom senso do cuidado com aquela terra. Ela, entrar em contato com ela. Então, olhar para esse lugar
da liderança do ritmo, do rito, com o mundo, com a natureza, é esse lugar de dar fluxo para ela, de você usar esses recursos de uma forma consciente, no sentido, não se vai acabar ou se não vai acabar, mas de você entrar em contato mesmo, honrando esses elementos e integrando, se integrando. Não é eu e a natureza, não é eu na natureza, é eu, natureza. Uma coisa só. Liderar esse movimento consciente. E lembre, precisa sempre reforçar isso. A natureza não precisa que cuide dela. Como um todo. Não é disso que eu estou falando. Eu sempre digo que a natureza é um cachorro de pelo molhado. Quando ela se encher, ela sacode, vai tudo pro alto. E já era. Tudo. Tá certo que o exemplo do sapo na água fria, que você vai esquentando e ele acaba ficando ali sendo cozido, é verdade. Vai degradando, 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 pouco a pouco. Mas eu não sinto que é isso que esteja acontecendo com o planeta. Nós temos períodos de geadas, de enchente, ciclicamente. Ah, mas isso está um pouco mais acelerado, tá, mas não é essa a questão. Ela se reorganiza. A questão é, então, essa. Observar e falar como é que eu lidero esse movimento, o meu movimento com os meus ecossistemas, com a minha empresa, com o meu negócio. Então, vou dar um exemplo aqui, meu, por exemplo, tem vários, né? Mas um é muito pontual nesse sentido. As minhas cascas, a sobra, não é resto. A sobra dos alimentos, eles são todos guardados em eu tenho um lixo só para isso. Casca de banana, casca de ovo, abacaxi, não processados. No caso aqui, eu dou para um jardineiro do prédio, para ele colocar na terra, decompor na terra, deixar decompor, vai se tornar um orgânico. Mas em Brasília, por exemplo, quando eu tinha o consultório lá, eu jogava no pé da árvore, enchia de folha seca em volta. Pronto, aquilo rapidamente se decompõe. Um pouco de chuva, ou ela ali natural mesmo, com aquela folha orgânica, pronto, já era. Então é isso. É olhar, queridos, a liderança de você, do seu entorno, com seus sistemas, de integração do ritmo, da rotina. Observar essa rotina e trabalhar com honra, com o centenário terrestre, os 3 reinos e os 4 elementos. Observar isso, ter uma observância disso na sua própria existência, tá bom? Muito bom, queridos. Liderança do ritmo, o rito da ecologia. O 5º passo, o 5º caminho é o do ritmo, do rito. Eles estão tudo conectado. Ritualística, o rito de cerimônia, por exemplo, né? O rito de casamento, o rito de passagem, o ritmo, eles estão todos ligados, né? Então, aqui coloca o ritmo é determinado pela duração de notas musicais, né? Então, eles sempre vão entender o ritmo, em primeiro lugar, como esse ritmo de nota musical. Mas você tem um ritmo de marcha, por exemplo, de corrida. Olha lá, qual a importância do ritmo nas nossas vidas? A palavra ritmo vem do grego ritmos, que significa aquilo que flui, que se move, que tem movimento regular. O ritmo é a qualidade fundamental existente em todo ser humano, porém, de uma forma diferenciada. Então, sucessão como ritmo do ano, por exemplo, isso mesmo. Sucessão de situações ou atividades que constituem um conjunto fluente e homogêneo no tempo, que não se processam com regularidade,
efeito causado pela repetição ordenada de elementos prosódicos, pausas, quantidades de sílabas, alteração de acento tônico, por exemplo, né? Liturgia, né? Religiosamente pensando, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a palavra ritmo também é usada para descrever a velocidade de alguma coisa, como, por exemplo, nos últimos 5 minutos, né, o atleta aumentou seu ritmo. Ritmo sinual, por exemplo, é o ritmo do coração, que determina o marca-passo, por exemplo, né? Agora, se nós olharmos aqui, por exemplo, rito, significado de rito jurídico, por exemplo, né? Conjunto de cerimônias que usualmente se praticam numa religião ou na liturgia. Então, o rito é um pouco diferente de ritual, tá colocando aqui, dando continuidade a um mito. No sentido mais geral, é a sucessão de palavras ou atos repetidas que compõem uma cerimônia civil ou religiosa. Apesar de um padrão, o rito não é mecanizado, pois pode utilizar um mito, mantendo ensinamentos ancestrais, sagrados, etc. Então, sinônimos, por exemplo, de rito: conjunto de regras, cerimônia, etiqueta, formalidade, costume, hábito, padrão, né? Então você vê que o ritmo tem um padrão, o rito tem um padrão, né? Ele vem de ritos, cerimônia, costume, uso, observância. Então o fato é, ritmo, rito, ritualística, rotina, estão todas na mesma origem, na raiz das palavras. E isso numa liderança é fundamental, importantíssimo. Quando nós estudamos aqui Cronos e Kairos, que são os tempos, que tem a ver com isso também, né? Com o rito, com o ritmo. Eu disse que tinha esse tempo cronológico, cronometrado, Cronos, e o tempo caótico sem tempo, sem essa linearidade, né? Do tempo e espaço. Então, é muito importante nós liderarmos esse tempo. Se você pensar no músico, ele precisa ter domínio, ele precisa ter a consciência, o domínio, o ritmo, né, do ritmo. Se ele não tiver, dançou. Um facilitador, um professor, se ele não tiver o domínio do tempo do que ele está fazendo ali durante a sua aula, com ritmo, com rito, com ritualística, né, com rotina, isso não vai funcionar. Com método, está conectado isso. Para os 12 em 12, quinto pilar, né? Está conectado ao quinto pilar. Tem a ver com a disciplina, o ritmo, o rito. Mas ele tem a ver com uma outra coisa que é importante, e nós vamos ver como nós temos visto de uma forma rítmica, toda semana, de terça a sexta. O primeiro dia é o dia que a gente olha a palavra, começa a palavra. Amanhã nós vamos olhar o quê? Isso tudo que nós estamos falando conosco mesmo, como a gente lidera o nosso ritmo, nosso rito, nossa ritualística, qual a importância disso na nossa existência, conosco. Na quinta-feira com o nosso entorno e na sexta com o planeta, né? Com as 3 ecologias, que são os 3 círculos importantes que tem. Então, mas músico precisa disso, o professor precisa disso, desse ritmo, dessa disciplina, dessa rotina. É muito importante, né, esse lugar, do tempo e do espaço, de você liderar esse lugar, o tempo e o espaço, o ritmo disso, entre o rigoroso e o flexível, são essas 2 bases que a gente sempre trabalha. Tá bem, queridos? Então, pensar um pouco de hoje para amanhã sobre isso. Como é que você está liderando isso, esse ritmo, esse rito, essa rotina, essa ritualística? E tem algo importante. Quando você faz isso, para a gente finalizar,
nós circulamos, nós fazemos com que circule a energia que dá vida a tudo. Isso é muito importante. Se você pensar no músico, o ritmo é o que faz com que a música toque. Se não tiver um ritmo, se não tiver melodia também, enfim, né, tem outras coisas, mas o que faz aquilo se tornar um looping, você tem um ritmo. Mesmo numa música dissonante, você vai ter um ritmo nela, não importa se é 4x4, você vai ter um 7x6, entendeu? Um 15x3, você pode fazer umas doideiras em música, né? Mas você tem, imagina, você tem um ritmo, imagina o professor, ele entra, ele faz como eu aqui, abri essa live, tô aqui facilitando, mentorando vocês, eu abro essa live, eu crio um movimento e fecho ela. Então, ritualística, rotina é movimento, é você criar esse movimento, essa circulação, né? Faz com que aconteça. Isso é muito importante, ter a noção e a liderança disso. Né? E um recado final, queridos. Então, me sigam nas redes sociais, o link está na descrição, meu canal do Instagram, também me escreva no particular, no WhatsApp, meu telefone está aí. Se você está curtindo, se inscreve, aciona o sininho, compartilha. Nós estamos juntos sempre, estamos aqui. Valeu!